Pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo. Com a ajuda do Papai do Céu, se assim ele quiser. Mais uma vez um vídeo que eu vi aqui acerca de Leandro Quadros, que alguém pergunta na mira da inverdade, que da verdade só tem o título do programa. Pergunta acerca de Gálatas 3, 1 até o 10. Gálatas capítulo 3, versículo 1 até o 10. E ele se esquiva, né? E acaba indo para o capítulo 6, falando uma coisa lá que não tem nada a ver, não explica acerca disso. Há muitos que afirmam que a lei de Deus, que eles chamam, né? Já tem desde o Gênesis, e na verdade o que eles frisam muito é o sábado. Mas bora ler aqui no capítulo 3 da carta aos Gálatas, no texto grego, depois você olha na sua versão. Eu quero chamar a vossa atenção para o que está escrito aqui no versículo 17. Eu vou logo adiantar, porque se não der tempo para poder terminar o vídeo, já fica aqui explícito. O que é que diz no capítulo 17, na sua versão? Na Bíblia de Jerusalém, aqui no capítulo 3, versículo 17, diz assim. Vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, porque a versão ela tira muito a essência, a ideia expressa do autor. Porque o autor ele escreveu usando uma regra gramatical da língua, o recurso que Paulo tinha, que ele era poliglota, justamente para transmitir a ideia que ele tinha de acordo com a formação judaica. Olha o que diz aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Olha, digo, ó, pegando aqui fora de contexto, mas depois é só ler o capítulo todo que você vai ver. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois. O problema é isso aqui, ó, uma lei vinda. No grego, o verbo vir ou ir é erchomai. Erchomai indica ida ou vinda. O contexto é que vai dizer. Olha como está escrito. Uma lei vinda. Ora, eu digo uma lei vinda. Aí o povo pensa o quê? Não, ela veio. De fato aqui, depois de muito estudo que você vai ver que ela veio à existência. Surgiu, na verdade. Não é apenas vir. Veio o quê? 430 anos depois não invalida o testamento, porque o contexto aqui fala que Abraão recebeu a promessa e recebeu a circuncisão 430 anos antes da lei. 430 anos depois de Deus ter feito a promessa a Abraão, dizendo: você vai ser herdeiro do mundo e as nações serão abençoadas em ti. Aí Deus deu a circuncisão como garantia. E 430 anos depois, ele dá a lei a um povo que não era povo, a fim de que, é isso que Paulo explica aqui no capítulo 3 e 4 de Gálatas, a fim de que um povo que não era povo aprenda a ser povo. Para que quando viesse a promessa da redenção, eles tivessem já se tornado povo. Então, aqui está dizendo o quê? Uma lei vinda, no versículo 17. Bora ver como é que está no texto grego? Você pode olhar em qualquer texto grego. Se for o caso, pode estar embaixo. Olha como é que está aqui no grego. Ó. Mas isto digo, isto digo. Um testamento validado, ou tendo sido validado, por parte de Deus, a qual depois, esse A está relativo à lei aqui, mas olha como é o texto grego, por isso que é difícil de entender, né? A qual depois, ou após 430 anos, surgida, ou sendo gerada
ou sendo concebida lei, a lei a qual, a lei a qual após a lei gerada após, olhe bem como é o texto grego, a lei a qual foi gerada ou foi feita ou dada à luz, entendeu? Após 430 anos. Então, já existia a lei de Deus. Aqui o verbo, gente, ó, gegonos, que é o particípio presente perfeito ativo. Vamos ver o verbo gegonos, que vem do ginomai, o que quer dizer isso? Dicionário, que eu mostro direto, né? Dicionário do grego, de Carlo Busconi, da Paulus Livraria. Ginomai. Ginomai, o que quer dizer ginomai? A esses doutores, como Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 2, esses doutores que procuram versões de acordo com a sua conveniência, não procura traduzir texto, aí fica falando que o povo gosta de vir, como disse como é o nome dele? O mentor de Lenin, esqueci agora o Zedinsky, Félix Edimovich Zedinsky, né? Diz o quê? Fale sempre que eles querem ouvir, minta, até que chegue o ponto em que a mentira seja dita com verdade. É o verbo ginomai. O verbo ginomai, como é que está aqui? No texto 17, deixa eu ver se eu acho a correspondência, gegonos. Deixa eu ver se eu acho aqui, gegonos. Tá, gegonos aqui, uma forma diferente. Uma forma um pouco diferente. Aqui várias formatações, tá vendo? Ó? É ginomai, genos, gesesomai, genoito, genomenos, gegonos. Só que aqui em Gálatas está com ômega. Tá vendo aqui? Gegonos. Olha aqui. Gegonos, porque aqui está no particípio, por isso termina com o e não com o. Vamos lá. O que quer dizer esse verbo? Ó, tá vendo? Ser e proceder com predicativo, genitivo, tornar-se, ser, pertencer, ser apreço, ó, ser produzido, provir, nascer, ter origem. Então, uma lei que teve origem 430 anos após Deus ter dado a herança da salvação a Abraão pela fé. É só você ler Romanos capítulos 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Gente, a Bíblia interpreta a si própria. Você lê o contexto, a carta aos Gálatas, lê o contexto da carta aos Gálatas para entender aquela passagem e depois você vai pegar o todo da Bíblia para entender ela. Não é versão de acordo com o que eu gosto, não, que isso caracteriza nos vídeos que eu já postei sobre as obras da lei. Heresia. Ele disse aqui, ó, saber então que os provenientes da fé, as coisas sabei então que os de dentro da fé, os provenientes da fé, estes, os que são provenientes da fé, esses filhos são de Abraão. Prevendo, pois, a Escritura que os provenientes, ou que com a proveniência da fé, ou de dentro da fé, justifica as nações, Deus pré-evangelizou a Abraão. É assim que você vai entender Gálatas 3:10. Malditos todos aqueles que não estão debaixo da lei para cumprir todas as coisas. Prevendo, ou pré-evangelizou a Abraão que serão abençoadas em ti todas as nações. Sabeis então que os de dentro da fé, os que são provindos da fé,
como eu já expliquei nos outros vídeos, que quer dizer de dentro para fora. Estes filhos são de Abraão, prevendo, pois, a Escritura que proveniente da fé justifica as nações, Deus justifica as nações, pré-evangelizou a Abraão que serão benditos em ti todas as etnias, todas as nações, de sorte que os de dentro da fé são abençoados junto à fé abraânica. Ao versículo 10. Todos os quais, portanto, provindo das obras da lei, são, debaixo de maldição estão. Todos os quais, portanto, de dentro das obras da lei são, debaixo de maldição estão. Porque escrito está, maldito todo o que não permanece. Presente do indicativo ativo, permanece. Em todas as coisas escritas dentro no livro da lei. No livro da lei. Então não tem negócio de tirar. O dízimo é da graça. O sábado, mas não, é todos e quaisquer requisitos relativos à lei, ou antiga aliança. Gente, leiam de novo essa carta aos Gálatas e leiam Hebreus, principalmente o capítulo 7, capítulo 6, 7 e 8. Não é ler estudos e ver vídeos de acordo com o que eu gosto de ouvir. Não, é estudar mesmo, se aprofundar na Escritura, pela Escritura. Não é usar a Escritura só para consultar versículos. Maldito, porque escrito está. Amaldiçoados plenamente por causa está aqui identificado pelo Epi. Catarós amaldiçoado, maldição. Epi, totalmente amaldiçoado. Todo o que não permanece. O tempo presente indica que é uma coisa que tem que estar ali, ó, fazendo, em andamento. Manda em quê? Em todas as coisas escritas dentro no livro da lei. De fazer a elas. A palavra fazer aqui, gente, é usado para fabricar, produzir. Se você quer estar na lei, é que nem você. Eu quero entrar na padaria, eu vou ser padeiro. Então você tem que produzir pão. Carlos. Sim. Não, ainda não. Então, se você é a lei, então você tem que produzir a lei, obras da lei. O contexto de Gálatas diz que ninguém será justificado nelas. Porque, ou portanto que, na lei, ninguém é justificado perante a Deus é manifesto. Porque o justo da fé viverá. O justo da fé viverá. Como Abraão foi 430 anos antes de existir a lei. E a lei não é proveniente da fé, gente. Está escrito, não é proveniente da fé. A lei não é proveniente da fé. Paulo fala em 1 Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 1. A lei é para tipo de gente que não presta. Entendeu? Que ainda não recebeu a salvação. A lei é para pessoas que ainda não têm educação. Mas o que faz a elas, viverá dentro nelas. Ou seja, se você pratica a lei, se você produz o que é tipo da lei, você vai ser provido do que tem dentro dela. Se for da fé, você vai extrair para a sua vida, será extraído para você o que é próprio da fé, e da lei, já que você produz o que é típico da lei, você vai ser provido daquilo que é típico da lei. Pela fé, você tem direito à herança. Se for pela lei, você é apenas um escravo. Isso está explícito no capítulo 4.
Olha aqui, ó. Cristo a nós comprou. Cristo comprou-nos de dentro da maldição da lei. Fazendo, olha o termo aqui, gente, gnomai, fazer, produzir, vir a ser, tornar, tornando por causa de nós maldição. E eu quero voltar de novo a praticar a lei e dizer que, oh, gente, pelo amor de Deus, porque escrito está: maldito ou completamente amaldiçoado todo que é pendurado em cima do madeiro, a fim de que as nações, para as nações, a bênção de Abraão fosse feita. Olha o verbo aqui, gente, ó. Fosse feita, tornasse ou fosse tornada aonde? Em Cristo. Que era a promessa. Jesus, a fim de que a promessa do Espírito recebêssemos por meio da fé. Versículo 15. Irmãos, como homem, digo, semelhante ao humano, semelhantemente do homem, foi validado um testamento, ou seja, um testamento humano, tendo sido validado, ninguém anula ou acrescenta pois a Abraão foi dito quais promessas, foi dito as tais promessas e a semente dele. E a Abraão foi dito tais promessas e para a semente dele. Semente no singular. Não diz e as sementes como sobre muito, mas a qual sobre único e a semente de ti, o qual é Cristo. Versículo 17, que eu falei no começo. E isto digo: um testamento, tendo sido validado por parte de Deus, há que depois de 430 anos foi feita lei, ou seja, a lei que foi feita depois de 430 anos, não anula para abolir a promessa. Porque se é da lei, a herança, que muita gente não entende, porque não estuda de fato a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, que está muito mais fácil de entender, e aos Hebreus. Só estuda documentos de denominação que usa versículos e palavras do tipo que está descrita em 2 Pedro, capítulo 17, 18. Entendeu? Pessoas que usam grandes e palavras e nos seus discursos, que aí verbalizam em ostentativa e confunde as pessoas, e as pessoas ficam, não, nossa, esse povo é homem de Deus, usado por Deus, é Bíblia pura. Porque se é da lei, se é proveniente da lei, a herança já não é mais da promessa. E a Abraão, por meio da promessa, deu gratuitamente Deus. Aqui tá bom. Já tem para fazer 20 minutos. Então, gente, vamos de fato ler as escrituras. E não é a lei que veio, simplesmente veio, não, é vir à existência. Vou mostrar mais uma vez. É a lei que veio à existência. A lei de Moisés, por isso que o nome é Lei de Moisés. Ela veio a existir 430 anos após. É só você ler o contexto, mas leia várias vezes. Viu?
para descauterizar sua mente. Ó, isto digo. E isto digo. Um testamento validado por parte de Deus, a que depois de 430 anos surgiu, foi feita, foi gerada, veio à existência a lei, não anula a lei, veio 400, veio a existir de novo, ó, gegonos, como está no particípio, que é do verbo ginomai. Ó, verbo ginomai, gegonos, que quer dizer o que aqui, gente, ó? Fazer, nascer, gerar, aparecer, já mostrei. Vamos pro dicionário, gente, vamos ver. Estudar, viu? Nascer, ter origem. Tá aqui algumas referências, 1 Coríntios, Romanos. E é extenso esse verbo, ó. É extenso, ó. Acontecer, suceder, realizar. Deixa eu ver se tem Gálatas aqui. Deixa eu ver se tem Gálatas. Que é muito. A pessoa pensa que é fácil traduzir texto. É só pegar a versão de acordo com a sua. Aqui eu acho aqui em Gálatas 4:4. É isso aí. Não achei aqui Gálatas 3:17. Porque o texto que mais chama atenção ali é mais a aliança. De noite. Amém? Deus continua a nos abençoar. Gente, leiam as Escrituras. A paz.